Aqui é o Izzy José Leite. Eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o meu canal, é o canal do Instagram e é um canal também. Esse vídeo também vai para o meu canal no YouTube, onde tem ali também vários assuntos, vários temas que eu sempre comento, que eu sempre falo à luz da constelação familiar e da abordagem sistêmica. Então vocês estão convidados a assistir e também a fazer sugestões de tema. É muito importante esse contato, porque a gente pode, através desses minutinhos aqui, esclarecer alguns assuntos, sempre em pauta, sempre com os aspectos da abordagem sistêmica e da constelação familiar. Hoje o tema que me foi sugerido é trabalhar sobre o perdão. Como sempre, são temas assim muito pujantes, né? São temas que envolvem muitas questões. E esse não é menos significativo. Falar sobre perdão exige um exercício mesmo de grandiosidade para que a gente possa abarcar, né, a profundidade desse tema em poucas palavras e em pouco tempo, né? O perdão, né, como a gente conhece e como é nos passado, ele tem uma carga emocional muito grande. Na nossa cultura judaico-cristã ocidental, a palavra perdão foi sendo carregada de significados diferentes até do significado original, né? O perdão hoje então é visto como sinônimo de liberação, né? De que você pode esquecer tudo e que você pode fazer tudo aquilo que você fez, né? É até mesmo a barganha que muitas pessoas fazem, né? Ah, vou pedir perdão a Deus e Ele vai apagar os meus pecados, né? Então, o perdão ainda tem essa significância, porque está, como eu falei para vocês, carregado dessa cultura, carregado dessas informações que foram sendo agregadas, acrescentadas ao longo desses milhares de anos. Porém, dentro da abordagem sistêmica e dentro da constelação familiar, o perdão ele tem uma outra conotação. Uma conotação, eu acredito que um pouquinho mais próxima da raiz mesmo da palavra. Então, quando a gente fala em perdão, por exemplo, hoje, é justamente no senso geral, no senso comum, significa esquecer. Então eu peço para que alguém me perdoe para que ele esqueça aquilo que eu fiz. Ou então alguém pede para que eu o perdoe, né, para que a gente faça esse perdão no sentido de apagar, de esquecer aquilo que a outra pessoa fez. Mas aí gera uma impossibilidade, porque nós não temos como esquecer. Tá? Nós, na verdade, somos feitos desses registros que foram nos acontecendo durante toda a nossa vida. E na abordagem sistêmica, dentro da constelação familiar, mais ainda, porque a gente percebe que os registros de tudo aquilo que aconteceu do nosso sistema familiar, ele chega até nós. Então, eu posso dizer que é impossível realmente o esquecimento. Não tem como. Como você vai esquecer alguma coisa ou algo que eventualmente te causou mal ou te fez sofrer? Você não esquece. Então, dentro da abordagem sistêmica e dentro da constelação familiar, o perdão ele está muito mais próximo da compreensão, do entendimento de que aquilo que foi feito de uma certa maneira, dentro de umas certas condições. E que hoje, talvez, ele não tenha mais o condão de te afetar, a menos que você fique conectado com aquilo. Então, quando eventualmente eu, ou você, ou qualquer pessoa, recebe alguma coisa que te prejudica, que te faz sofrer, imediatamente você se vê conectado com aquilo que te fez sofrer e com aquilo, né, que te causou dor. É uma conexão até inexorável, porque ela permanece ao longo do tempo. E mesmo que eventualmente a gente morra, mesmo que a pessoa que nos causou isso morra, esse vínculo, essa conexão, ela não é quebrada. E é justamente isso que a gente considera e que a gente vê numa sessão de constelação. Esses elos, essas vinculações, essas ligações mesmo de dor, de sofrimento, que vêm perpassando e se repetindo por séculos e séculos e séculos. Como eu disse, nós somos o registro. Nós temos no nosso corpo, nesse campo de informação, o registro de todas essas informações que aconteceram
dentro do nosso sistema familiar. E muitas vezes nós nos vemos vinculados a essa pessoa que sofreu. Às vezes sofreu há poucos anos, muitas vezes sofreu lá bem atrás. E a gente verifica isso no campo das constelações, essa conexão mesmo inexorável entre aquele que sofreu esse dano e nós, que estamos aqui vivendo. Muitas vezes não é uma conexão direta, mas que vem passando por geração, até que a gente, de alguma forma, compra essa briga dos nossos pais ou dos que vieram antes da gente. Então, o perdão, nessa forma como é passada para a gente, num esquecimento total, ele é impossível de acontecer. Ele é impossível. O perdão como esquecimento é impossível. E é por isso que não funciona. Por isso que nós temos aí decretos, ditados, né, que fala, você tem que perdoar, você tem que fazer isso, mas não funciona. Porque se você se sentiu sofredora, se você sentiu uma lesão em relação àquilo que é seu, imediatamente você cria dentro de você uma expectativa de que aquele culpado por essa situação seja penalizado. E a gente vê a história, por exemplo, no Oriente Médio, de famílias e famílias que há mais de 1000 anos estão guerreando, né? Porque um se sente lesado, se sente traído, vai lá e mata a família do outro. Aí os descendentes daquela família vêm e matam a família dessa. E fica essa guerra, né, do chamado olho por olho, dente por dente. Né? Você matou meu irmão, eu vou lá e mato seu irmão. E aí continua essa briga que não se acaba, que vai se repetindo por eras e eras e eras. Né? Então o sofrimento, ele cria essa conexão inexorável e que dura, até que as pessoas envolvidas parem e queiram romper esse ciclo através da compreensão. Através da compreensão. Então o perdão só é possível quando a gente compreende aquilo que aconteceu. Uma das críticas muito vorazes contra a constelação é que, teoricamente ou supostamente, a pessoa teria que reviver o sofrimento. Isso não é verdade. Quem fala isso desconhece totalmente a constelação familiar. A constelação familiar não faz com que você reviva o sofrimento de maneira nenhuma. O mote não é esse. Tá? A constelação familiar faz com que você olhe para aquilo que aconteceu e dê um outro olhar, uma nova significância, um novo significado para aquilo que aconteceu. Porque, bem da verdade, nós não sabemos, nós não temos informações sobre aquilo que de fato aconteceu e como aconteceu. Então não temos condições de julgar. Outra faceta muito importante do perdão, como é colocado, é porque quando eu perdoo ou quando eu me arrogo no direito de perdoar alguém, eu estou me colocando numa uma posição superior àquela pessoa. Olha que coisa antagônica, que coisa curiosa, eu digo até paradoxal. Para que eu perdoe alguém, eu preciso estar numa posição superior a ele. É impossível eu querer perdoar alguém que é maior do que eu. É uma impossibilidade fática. E é por isso que dentro das constelações familiares, por exemplo, não tem como o filho perdoar o pai. Não tem como o pai perdoar o avô. Por quê? Porque o filho ele está numa posição menor em relação ao pai. Quando o filho já nasceu, quando o filho nasceu, os pais já eram grandes, já tinham passado muitas coisas, né? Ou como diz o ditado, muita água passou debaixo da ponte até que o filho viesse ao mundo. Então, é uma impossibilidade prática o filho querer perdoar o pai. É uma impossibilidade até de posição. Como é que eu vou olhar para alguém grande, alguém que chegou antes de mim, alguém que sabe por experiência muito mais do que eu, e eu ter a arrogância de querer perdoar essa pessoa? Então, por isso que o perdão, como a gente conhece, né, pelo bom senso, não funciona. Agora, eu posso compreender, eu posso tentar entender aquilo que aconteceu e dar um bom lugar para isso, né? Eventualmente, né, faltou para mim, de repente, o olhar do meu pai ou o carinho da minha mãe. Então eu olho para esses dois seres e digo, olha,
eu sentia falta. Mas hoje eu posso compreender que talvez você também não tivesse tido, talvez não tivesse recebido esse olhar, esse carinho. E a gente não pode dar aquilo que não recebeu. Então aí muda, porque eu não estou perdoando, mas eu estou compreendendo aquela pessoa. Da mesma forma, quando eu olho para aquela pessoa que eventualmente me causou um mal, e eu consigo compreender que talvez esse causar o mal foi uma forma de ela tentar se resolver, e veja bem, né? Não estou de maneira nenhuma tirando a responsabilidade daquela pessoa. Muito pelo contrário. Eu estou deixando com aquela pessoa a responsabilidade pelo que ela fez. E fico só com o que é meu. Mas eu posso compreender aquela pessoa. Jamais esquecer. Porque esquecer a gente não esquece. Mas quando eu olho com um bom olhar para aquilo que aconteceu, quando eu consigo ver aquela pessoa talvez com uma dificuldade para se expressar, porque muitas vezes acontece isso, quando eu não consigo elaborar muito bem as minhas dores, quando alguma coisa está me machucando, é natural que eu também machuque outras pessoas, porque a dor é minha. Eu estou com essa dor e essa dor me machuca. E como eu não consigo vivenciar outra coisa além dessa dor, eu passo também a machucar os outros. Como o Osho diz, uma pessoa infeliz não tem condições de fazer outra pessoa feliz, porque ela já está infeliz. Ela só pode azucrinar os outros. Em contrário senso, uma pessoa feliz, ela tem grande chance de possibilitar com que a outra seja feliz, porque a felicidade já está nela. Então é um transbordar de alegria e de felicidade. Então é importante também compreender esse mecanismo. Quando eu me curo, quando eu olho para as minhas questões, naturalmente eu deixo de passar essas questões para os outros. Porque a briga é uma briga interna, eu brigando comigo mesmo, eu brigando com as minhas questões. E quando eu não consigo olhar para elas, eu começo a passar essas questões para as outras pessoas. E é por isso, então, como eu volto a dizer, o perdão, como é falado hoje em dia, ele é praticamente impossível de ser realizado, porque exige que eu fique com tudo. Imagine a seguinte situação: o marido vai lá e trai a esposa, ou seja, a esposa se sentiu ferida, se sentiu machucada com esse ato. Aí vem o marido e fala: "Você me perdoa?" Ou seja, além de ter que suportar toda essa dor, né? E eu não estou fazendo julgamento, não estou falando se ela merece ou se ela não merece, se é bom ou ruim, não. Mas aconteceu nessa situação, né? Além de ter suportado essa situação, ela ainda é obrigada a esquecer aquilo que aconteceu, a passar uma borracha no companheiro para que ele se apresente como novo. Então aí sim, é uma dupla punição para quem sofreu, né, essa situação. E o marido, talvez serelepe, agora livre daquele pecado, eventualmente pode cometer outros, né? Então, dentro da abordagem sistêmica, isso não funciona. Na abordagem sistêmica, o perdão significa eu fico com aquilo que é meu, eu fico com a responsabilidade daquilo que eu fiz e você fica com a responsabilidade daquilo que você fez. Você fica com a responsabilidade dos seus atos. E aí sim a gente pode equilibrar, porque quando o outro percebe que ele realmente causou o sofrimento, ele vai ter oportunidade, quando quiser, de restaurar também esse equilíbrio. Mas aí eu fico em paz comigo mesmo, porque eu fiz aquilo que pôde ser feito. Em contrário senso também, de repente, por algum motivo, eu causei um mal, eu causei uma lesão a outra pessoa. De repente, sem querer, eu fui lá e pisei no pé daquela pessoa. Vocês percebem, por exemplo, que quando você pisa no pé de uma pessoa e você pede desculpa, isso de fato não resolve a situação? Você causou uma dor, eu causei uma dor naquela pessoa. Então, o simples fato de eu pedir desculpa, de eu pedir perdão, não resolve. É lógico que se eu percebo que eu causei essa situação e eu peço desculpas, eu já estou no meu processo de olhar para aquilo que eu fiz. Mas isso quando eu tenho uma compreensão clara e uma consciência daquilo que está acontecendo.
Não pode ser da boca para fora, né? Desculpa, 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 né? Desculpa, desculpa. Você vai colecionando desculpas, né? Aí não funciona. Então, mais uma vez, eu repito, dentro da abordagem sistêmica, esse perdão, como que é imposto para a gente, como chega até nós, numa obrigação moral de você ter que esquecer aquilo que te aconteceu, esse perdão é impossível de acontecer. Mas agora, a compreensão. Nesse exemplo que eu dei, quando você compreende que de repente aquela pessoa pisou no seu pé, mas não foi por querer, talvez o movimento do ônibus jogou o pé dela em cima do seu, ou de repente ela estava envolvida nas questões dela e realmente não percebeu que o seu pé estava ali. Mas quando você compreende que isso aconteceu, que não houve uma intenção, e mais do que isso, aquela pessoa se viu mesmo prejudicando você e quer reparar a situação, aí sim, essa compreensão, esse entendimento daquilo que está envolvido, isso sim ajuda você a reequilibrar a coisa, a resolver a questão. Aí sim, aí nesse momento em que há a compreensão, que há o equilíbrio, que você pode olhar para outra pessoa como igual, aí de fato o perdão, nesse sentido verdadeiro da palavra, ele pode acontecer. O perdão também é um paradigma, porque muitas vezes a gente costuma, né, pedir ao Criador, Pai, perdoa os nossos pecados. Mas aí tem uma coisa muito assim, vamos dizer assim, na léxica da coisa, né, no significado das coisas, não tem como Deus nos perdoar de nada. Porque para que haja o perdão, é necessário que haja a lesão. Como é que você vai lesionar Deus? Não tem como. É por isso que eu falo, como é que você vai atingir alguém que é muito superior a você? Não tem como. E se não tem como a gente atingir isso, por outro lado, esse ser, essa consciência também não se vê atingida. Né? É como você querer brigar com um bebê. Vai lá o bebê e morde de repente seu dedinho. Aí você olha para o bebê e fala, é uma criança, ele não sabe o que faz. Então você não se sente incomodado com aquilo que aconteceu, porque você percebe que aquele ser que te mordeu é uma criança e não sabe o que está fazendo. Então, esse ser, Deus, ou qualquer nome que você dê para isso, ele olha para você e fala: você ainda não está consciente do que está fazendo, então isso não me atinge. Então não tem como nem por que Deus nos perdoar. Né? Porque nada do que a gente faça pode atingi-lo. Né? É uma questão de léxica, é uma questão de significância. Mas trazendo de fato para aquilo que a gente quer falar, o perdão. Esse perdão, esse perdão cristão, como é colocado aí, né? Vou colocar esse perdão religioso de que você tem que esquecer as coisas, isso não funciona. Na prática não funciona. Agora a compreensão, quando você busca compreender, quando você busca perceber que aquela outra pessoa é tão ser humana quanto você, que aquela pessoa está passando talvez por dificuldades maiores do que você, está perdida, quando você tem essa compreensão, aí você deixa com ele aquilo que é dele, ou aquilo que é dela, e fica só com o que é seu. Ele responde pelos atos, e a vida vai fazer com que ele responda pelos seus atos. A gente não precisa ser nem bancar o justiceiro de nada. A vida é mais inteligente do que a gente e ela vai proporcionando a cada um as condições de restaurar, né? De restaurar essas situações que foram é, descompostas, vamos colocar assim. Mas quando a gente se arroga no... olha que interessante. Quando a gente se arroga no direito de ser justiceiro, aí sim, aí a gente cria essas conexões infindáveis. Ou como os orientais dizem, aí a gente gera o mau karma. O apego gera o mau karma. E aí a gente vai ter que viver isso aí. Bom, como eu disse, é um tema muito amplo, não dá para esgotar em pouco tempo, mas espero que essas palavras tenham um condão de fazer vocês refletirem um pouquinho mais. E que através dessas palavras vocês possam também se soltar dessa prisão que é esse perdão, como é imposto para a gente. Tá? Vamos perdoar sim, mas perdoar com compreensão. E finalizando,
uma coisa muito importante. O perdão não depende do outro. O perdão, assim como o amor, é uma coisa que nasce de dentro, não depende da outra pessoa. E isso é uma coisa muito tranquila de se perceber, porque você pode, dentro do seu ser, dentro da sua alta consideração, perdoar outra pessoa e outra pessoa continuar sendo a mesma coisa. Né? Então, você vê que não independe de você. A mesma coisa, a pessoa, de repente, ela pode te perdoar e você nem querer esse perdão, porque você quer que aquela pessoa pague. Né? Então, esse perdão verdadeiro, essa compreensão de tudo que aconteceu, ela nasce de dentro e vai transbordando para fora, assim como o amor nasce dentro e vai transbordando. Então, muito obrigado por acompanhar essas pequenas palavras sobre o perdão. Vocês podem, como eu falei para vocês, sugerirem temas, coisas que vocês querem que eu possa explicar, sempre à luz das constelações familiares, né? E também entrar em contato comigo para tirar dúvidas, esclarecimento, para saber notícias, né? Através desse canal do Instagram, através do YouTube, que tem esse canal, através do Zap Zap. Eu fico por aqui, a gente vai se vendo. Grande abraço a todos.